Bom, pessoal, olá a todos. Continuando dando uma leitura crítica aqui no livro de Números, né? Vamos ver mais algumas coisas interessantes aqui, né? No capítulo 12, ele já diz assim, ó, no versículo 3: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O autor está dizendo aqui que teve uma conspiração, que Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés, e Moisés agiu com mansidão, que ele era o homem mais manso que havia sobre a terra. Só que é engraçado que no capítulo anterior, né, a gente não vê essa mansidão toda, né? A gente vê Moisés até pedindo para Deus matar ele, Moisés dando uma patada aqui em Josué, aqui, ó. Moisés fala assim pro próprio Deus, ó: Concebi eu porventura todo esse povo? Dei eu a luz? Aqui ele fala: mata-me, peço-te. De tão manso que Moisés era. Aqui ele dá uma patada em Josué: você tem ciúmes de mim, Josué? Mas chegando no capítulo 12, a gente já vê uma releitura de Moisés como se ele fosse o homem mais manso da terra. Ou seja, então a gente começa a perceber que isso aqui é aquilo que eu sempre falei no canal, né? Fruto de mais de uma tradição. Uma tradição via Moisés como um homem enérgico e outra tradição via Moisés como um homem manso. Tá bom, pessoal? Aí aqui tem uma passagem curiosa, né? Que quando Miriam reclama, Deus manda lepra para ela, né? Só que é até curioso que foi Miriam e Arão que reclamaram, mas só ela pega a lepra, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara. Então aqui você vê que tem dois sujeitos na frase, ó, Miriam e Arão. Os dois falaram contra Moisés, porque Moisés tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. Aí a nuvem, né, que estava lá no arraial, que nem essa ilustração aqui que ficava sobre o acampamento, né, uma teofania, ela se retirou, né, sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Eu não sei se aqui é Miriam ou Miriam, tem gente aí falando que é diferente a pronúncia, tá? Mas eu estou fazendo uma leitura assim em português mesmo, tá? Eu não sei se é Miriam ou Miriam. Mas o fato é que é curioso que ela ficou leprosa, sendo que os dois falaram mal de Moisés. Então isso aqui é um pouco estranho. E aqui também é curioso, né, que tem essa teofania aqui, que tem uma nuvem que se retirava, subia, descia sobre a tenda, que orientando os israelitas, se eles deviam ficar acampados ou se eles deviam seguir pelo deserto. Só que aí quando chega no versículo, no capítulo 13, diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Aí fica uma pergunta aqui curiosa, né? Se Deus se manifestava através de uma nuvem, ou uma coluna de fogo, por que ele manda os homens espiar a terra? É uma pergunta sincera. Ele não podia ele mesmo dizer para o povo como é que era a terra? Ó, pessoal, eu sei que a terra de Canaã é assim, assado, tem cidades, tem povoado, tem homens, tem não sei o quê. Mas não, Deus estranhamente ele manda homens espiar a terra de Canaã. Segunda pergunta, por que eles demoraram tanto? Porque aqui diz que eles demoraram 40 dias. Olha só, Números 13, 24 e 25. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Aqui são cachos de uva, tá, que eles cortaram para mostrar para Moisés que a terra era fértil. Pegaram também figos e mais uma fruta. E durante 40 dias essas frutas não estragaram. Deu tempo deles ir lá e voltar e trazer para Moisés. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então aqui você começa a perceber que 40 dias ou 40 anos é praticamente um número mais simbólico, não literal. Aqui tem uma passagem dos gigantes, eu já fiz um vídeo específico sobre isso, tá? Então eu não vou dar uma explicação sobre isso daqui, eu só vou citar para vocês, que diz assim, ó: infamar a terra que tinha espiado. Aliás, se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final, tá, o vídeo de gigantes. Dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então aqui o texto já está informando que eram homens, tá? Também vimos ali gigantes, que seriam os caídos. Os filhos de Anak. Anak era um homem, não era um gigante. Descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como também éramos aos seus olhos, tá? Se eu lembrar, eu coloco o vídeo aqui na tela final. Se eu não lembrar, é só pesquisar aí na caixa de pesquisa do YouTube, analisando as escrituras, gigante, que aparece, tá bom? Aqui, pessoal, números parecem basicamente uma duplicata de Êxodo. Então a gente começa a ver que essas histórias talvez fossem histórias lendárias, populares, né, do povo hebreu, e eles escreviam de acordo com o que eles entendiam ou lembravam essas histórias, porque tem passagens que são meramente repetidas, duplicatas. Que nem aqui em Números 14, 12 fala assim, ó: com pestilência o ferirei, é Deus falando do povo, e o rejeitarei, e te farei de ti, de Moisés, um povo maior e mais forte do que este. O que Deus está falando? Queria destruir o povo e fazer um novo povo a partir de Moisés.
Só que isso já aconteceu em Êxodo. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti, de Moisés, uma grande nação. Aí, como sempre, nos 2 livros, nós temos a intercessão de Moisés. Números. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E em Êxodo, a mesma coisa. Ou seja, Moisés sempre tira a carta do Egito na manga, como se Deus se importasse muito com o que os egípcios vão pensar. Eu acho que a opinião dos egípcios importava muito para Deus. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou para matá-los nos montes, e para destruí-los face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Aí aqui, pessoal, nós temos também uma coisa interessante, que do imaginário popular a gente entende que o povo hebreu ficou errando no deserto 40 anos por causa do bezerro de ouro que o povo fez. Mas aqui em Números não, é por causa dessa queixa do povo aqui que ficou falando contra Moisés, que Deus fez eles ficarem andando 40 anos. Olha o que diz aqui, ó. E os vossos filhos, ou seja, aqueles abaixo de 20 anos, pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. E levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, aqui é o motivo, seria o motivo pelo qual eles ficaram 40 anos no deserto. Agora aqui nós vamos numa parte também interessante, que é o perdão de Deus, né, que é meio confuso aqui, porque diz assim, ó: o povo estava murmurando contra Moisés, porque os espiões viram lá a terra, mas viram que a terra era bem armada, tinha bastante homens, tinha gigante, tinha exército, e o povo ficou com medo de ser morto pela espada. Então eles falaram assim, ó: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, todos. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? O mesmo episódio lá do bezerro de ouro. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então eles queriam fazer um novo líder para voltar para o Egito, tá? Aí diz assim em Números 14:10: mas toda a congregação disse que os apedrejassem, ou seja, eles queriam apedrejar Moisés, eles queriam outro líder que levasse eles de volta para o Egito. Apesar de todas as maravilhas que Deus fez, apesar do bezerro de ouro lá que Deus já tinha punido eles por terem tentado voltar para o Egito. Então aqui você vê uma guerra praticamente espiritual, né? Eles querem porque quer voltar para o Egito, e Deus quer porque quer que eles vão para a Terra Prometida. Então chega a ser até meio cômico nessa narrativa. Mas enfim, eles querem apedrejar Moisés. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aí Moisés intercede, que nem nós vimos ali em cima na tabelinha. Ele pede para Deus: Deus, os egípcios não vão gostar se o Senhor matar esse povo aqui. Aí por causa disso, Deus fala assim para Moisés: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Ou seja, ele ia perdoar. Ou seja, eu estou dando perdão, porque Moisés intercedeu, conforme a palavra de Moisés. Só que aí no versículo 29 Deus muda de ideia. Deus fala assim: nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Ou seja, todo israelita que fosse maior de 20 anos ia morrer ali no deserto, porque eles murmuraram contra Deus. E por que Deus escolheu os de 20 anos para cima? Porque, segundo o texto bíblico, é porque esses tinham visto todas as maravilhas de Deus, os milagres, os sinais, e mesmo assim eles murmuraram contra Deus, querendo voltar para o Egito. Faz até um certo sentido. Só que o estranho é aqui, que Deus falou para Moisés, quando Moisés pediu perdão para o povo, Deus falou: conforme a tua palavra, eu lhe perdoarei. Aí no versículo 45, desce os amalequitas, os cananeus, os que habitavam na montanha, e feriram, derrotando eles até Ormá. Mas Deus não tinha dito aqui para Moisés que tinha perdoado? Porque Moisés intercedeu pelo povo? Então é um perdão meio estranho, né? É mesmo que eu falar assim: não, eu te perdoo, amadinho, não precisa me pagar mais não. Aí no outro dia tá meu advogado lá te processando. Então fica meio confuso isso, tá bom? Então tá aí, mais um vídeo de números, espero que tenham gostado. Quem puder deixar um like aí no vídeo. Eu sei que é chato ter que pedir em todo o vídeo, mas se a gente não pede, as pessoas não avaliam. E é importante esse engajamento, pessoal. Quanto mais tem engajamento no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é popular e divulga para mais pessoas, até para os próprios inscritos do canal. Então quem puder dar um like, quem quiser dar um comentário, quem já foi inscrito, ativa o sininho para saber quando eu envio um novo vídeo. Tudo isso vai estar colaborando para aumentar o alcance dos vídeos, ok? Obrigado por ter assistido, paz a todos.